Graça e paz, irmãos. Vamos nos colocar de pé. Hoje nós estamos no 25º dia em Santa Convocação. Na 26ª Santa Convocação. 25 dias. E nós temos um tema, uma divisa e um cântico oficial. Vamos lá no nosso tema? Até que todos cheguemos à unidade da fé. E a nossa divisa, que se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e 14. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. 579, olhando para Cristo. Meu amado, eu convido você a olhar para Jesus Cristo. Fite os teus olhos em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que Ele vai revigorar a sua fé. Hoje forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem luz, sem Deus, aguardam salvação. Venha, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vamos orar, irmãos. Ó Pai eterno e querido, bendito, amado, excelso, sublime, tremendo, santo, santo,
O Senhor é santo, e é santo eternamente, de eternidade em eternidade, tu és santo. E nós adoramos o Senhor, nós amamos ao Senhor, nós cremos na existência eterna do Senhor. O Senhor existe por si só, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E nós o recebemos em Cristo. A amizade entre nós e o Senhor foi reestabelecida em Cristo, no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário para nos resgatar, para desfazer a inimizade que havia entre o homem e Deus, não de Deus para com o homem, mas do homem para com Deus. E nós recebemos a salvação, a vida eterna, o título de cidadão dos céus. Nós te louvamos, nós engrandecemos e glorificamos o teu nome, e te somos muito gratos, ó Senhor. Mas nós somos dependentes do Senhor e precisamos do Senhor. Existem necessidades no nosso ser, que é do conhecimento do Senhor, que precisamos, ou cremos que precisamos, porque o Senhor sabe de fato daquilo que nós precisamos. E nós nos submetemos ao teu senhorio, à tua vontade e ao teu querer. E continua a nossa dependência. Pelo Senhor nós esperamos todos os dias. Estenda a tua mão. Socorre-nos. Tira dos nossos apertos. Tira das nossas aflições. Põe os nossos pés na rocha que é Cristo. Firma os nossos passos. E põe na nossa boca um cântico novo. Porque tem gente querendo ver um cântico novo na nossa vida. E esse cântico é do Senhor. Esse cântico vem através do Senhor. E para a glória do teu nome. Eu oro, Pai, agradecido que sou pela oportunidade de estar mais uma vez com o teu povo, na tua casa, sob a tua direção, orientação. Pai Santo, nos abençoa na manhã desse teu dia. Eu preciso de olhos sobre minha cabeça. Mais olhos sobre minha cabeça. Eu preciso, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu sou apenas um vaso. Eu sou um vaso de barro. Mas eu preciso ser cheio do teu poder, do teu Espírito Santo. Eu preciso, porque eu quero alcançar mais vidas para o conhecimento do Senhor. E para que faça parte daquela grande multidão que ninguém podia contar na visão de João. Eu quero almas para Jesus. Senhor Deus, dê-me almas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados do Senhor Jesus Cristo, nós estamos estudando o livro de Hebreus, e nós estamos no seu 11º capítulo, e do versículo 1 ao versículo 40, nós estamos falando acerca das realizações da fé triunfante. Eu não vou usar de uma fé, porque a fé que é falada aqui é a fé verdadeira no Deus verdadeiro e que traz resultado de vitória. E essa fé triunfante é aquela fé que é endereçada, fixada, depositada no Deus Todo-Poderoso, Criador e Sustentador de todas as coisas. Neste Deus que havia um mistério, e que esse mistério foi destruído, acabado, porque Cristo revelou-se. E Ele é o mistério de Deus. Ele é o Criador. Lá em João 1, 2 e 3 fala acerca de Deus, Criador, arquiteto, aquele que deu forma a tudo aquilo que tinha em o seu ser. Em um mundo inexistente, fisicamente,
mas materializado pelo poder da palavra de Jesus. Amados, nós vamos entrar aqui agora em um personagem bíblico conhecido da igreja, e todos que eu ouço desde a minha tenra idade. Eu cheguei na igreja muito novo, muito pequeno. Eu já ouvi muitos irmãos, muitos pregadores, muitas pessoas falarem acerca da pessoa deste homem. Um homem em fase adulta, realizado socialmente, afetivamente, espiritualmente, e que morava em uma terra chamada Ur, na Caldeia. Então, ele que tinha uma sintonia com Deus, que falava com Deus, que mantinha uma comunicação com Deus, houve de Deus uma ordem. E essa ordem muda toda a história da vida dele. E para a mudança da vida dele, ele que estava estabelecido, ele que estava no auge da sua vida, em meio aos seus queridos, na sua terra, e quem que não gosta de voltar ou estar na terra onde nasceu? Todo mundo. Aqui que nós somos uma metrópole, uma megalópole, aqui as pessoas, elas normalmente querem voltar para. Todo mundo vem para cá, e aí quando se aposentam, voltam para a terra de origem. Então, Abraão está, e aqui no caso, Abraão está fazendo o sentido inverso. Quando todos envelhecem e querem voltar para a sua terra de origem, Deus fala para Abraão para ele sair do lugar de onde ele estava, da sua zona de conforto, e para ir para uma terra que ele desconhecia. Se Deus falar como um amigo hoje, disser: eu estou te mandando você para o Zimbábue, para a aldeia tal. Eu vou no Google, eu vou olhar a longitude e a latitude. E vou lá no Google Earth e vou ter uma foto aérea. E aí eu vou percorrer todos aqueles lugares. E eu tenho informação de todo tipo, até da marginalidade. Eu tenho hoje informações. Então, em um tempo remoto, Deus falou a um homem. E ele fala aqui do resultado da chamada. E o que fez Abraão atender ao chamado. É um ingrediente fundamental na vida do servo de Deus. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, este elemento de Deus, que vem de Deus no coração do homem, para obediência, para temor, para louvor, para engrandecimento. Então, isso é indispensável. Então, leiamos do 8 ao 10 de Hebreus, capítulo 11. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Deixa eu repetir. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Para sair de um lugar, para sair para um lugar, sair de um lugar e seguir para outro lugar, que havia de receber por herança. E saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra prometida como em terra alheia, morando em tendas. Olha só, atente para o fato. Quem que estava junto com ele ali? Além do seu sobrinho Ló, além de Sarai e os seus servos.
seu filho, Isaque. Quem que estava com ele ali, habitando em tendas? Seu neto, Jacó. Mas como, pastor? Eles não existiam. Mas estava em Abraão. Essas questões são questões para você não correr na leitura da palavra, mas obedecer. Pastor, isso aqui é loucura. O escritor desta carta, o apóstolo Paulo, tá chupeta. Paulo. Abraão estava lá, sim, mas estava com Isaque, seu filho. E estava com seu neto. Estava com as 12 tribos. Estava com todos os homens de Deus. Estava ali com Cristo. Estava ali comigo. Estava ali contigo. Abraão estava ali com todos nós. E se não houvesse Abraão, eu não estaria aqui agora. Estas coisas são interligadas, não como uma coxa de retalhos, mas com um só novelo sendo tricotado pela história dos que têm fé em Deus. Abraão é mais um elemento de Deus na história daquilo que se vai tecendo através da história daqueles que têm fé em Deus. Não está nesta história os que não têm fé. Eles já muito se perderam. Permanece a fé. Então, amados de Jesus Cristo, estava Isaque, Jacó, que era herdeiros. E aqui é herdeiro de herdeiro. Herdeiro de herdeiro é co-herdeiro. Assim como nós, co-herdeiros em Cristo. Amados de Jesus Cristo, e a fé transporta a níveis além da. Há uma promessa. Mas nesta promessa, tem promessa para os herdeiros. Porque a herança de Deus para o homem não é só para essa vida. Ela é para além desta vida. Há vida depois da morte. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Aí eu preguei aqui outro dia sobre aqueles que contestam a existência de Deus. Diz, Deus não existe, Deus é. Bom, mas aqui existem coisas do Deus que existe sem o homem poder ver. Não é porque não ver que não existe. O que faz eu ver? A fé. A fé é a lente que Deus coloca no coração dos seus para enxergar o invisível, para atingir o impossível. Sabe por quê? Porque tendo a lente da fé, tudo é possível ao que crê. É por isso que Paulo dizia, eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Para que eu continue tendo a fé, eu sou revestido do poder de Deus. Eu sou fortalecido pelo poder do alto para continuar a caminhar. Amados de Jesus Cristo, minha mãe cantava muito um cântico na minha infância. Minha mãe sempre foi trabalhadeira. Minha mãe sempre foi crente. Minha mãe nunca ficou parada. E ela, trabalhando, passando o tempo dela trabalhando, nesse passatempo dela, que era trabalhar, ela trabalhava cantando. Ela cantava que os pés estavam
feridos e estavam fartos, cansados, mas ainda era longe Canaã. Ainda longe Canaã. Muitas vezes tem faltado nosso leito e nosso pão. Estará ainda longe Canaã. Olhando para Jesus, perseverando. Nesta jornada, eu vou conquistando coisas para viver nesta vida e buscando as coisas que são de cima, porque lá está o meu tesouro. E é lá que eu vou passar toda a minha eternidade. Aqui, cronologicamente, cada um tem um determinado tempo, um período de validade. E aqui o período de validade não é como é colocado nos produtos. A gente é de periferia e a gente só consegue comprar coisa que está em promoção quando está perto de vencer a validade. Aí o pobre vai lá e compra. Né? E aí arranca o rótulo e continua usando depois da validade. Mas você terminou a validade, aqui você não continua. Você morre. Seu prazo de validade deve estar vencendo. Então prepara-te para te encontrares com Deus. Coloca a sua fé em ação. Olha para o exemplo da fé de Abraão. Nós falamos aqui na quarta-feira passada, e havia aqui um personagem na igreja muito querido, disse, eu nunca tinha pensado isso de Noé, porque Noé estava fazendo a arca e nunca tinha chovido sobre a face da terra. É verdade. Fazer uma arca era só por intermédio da obediência pela fé. Ele não via, mas fazia e atendia aquilo que. Assim como Abraão. Ele não conhecia a terra prometida. Sair do certo para o duvidoso. Afinal, Deus tem dúvidas ou Deus tem bênçãos? E amados, por que Abraão tinha essa herança? Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele a habitam. Mas Abraão tem alguma coisa a ver em ser herdeiro de Deus? Tem. Todo aquele que crê e obedece, ouve o mandado de Deus, recebe de Deus uma bênção. Herança é uma bênção. Amado Jesus Cristo, hoje as pessoas querem bênção prontinha. Vou orar a Deus agora, Deus vai me dar uma casa, uma mansão. Não. Deus pode te mandar você para um lugar em que você tenha que derrubar as árvores ou drenar o pântano, que nem o pessoal que voltou para Israel em 1948, jogaram ele lá em um pântano, em um brejo, onde a malária consumia, e eles a enxadão, e pá e picareta drenaram tudo. E hoje Israel é um lugar que ali o pessoal em volta fica tudo louco. Até tem os islâmicos aí dizendo, ó, vocês podem entrar lá e matar todos os judeus, mas tem uma árvore lá que vocês não podem cortar, que é uma árvore boa. E em nenhum outro lugar tem. Saiu o judeu de lá, a terra volta a ser deserto, como é a terra deles todos. É pela fé que aquela terra existe. Aquela terra é promessa de Deus para o povo de Deus, que é povo dele. E para que a gente seja abençoado, Gênesis 12, 3, a parte B. Na mesma fé, na mesma obediência, no mesmo propósito, as famílias serão benditas na sua fé. A fé de Abraão. Pela fé, Abraão, já velho, sendo chamado, obedeceu para sair para um lugar que havia de receber por herança, não de homem, mas
a herança de Deus, o dono dos céus e da terra. E saiu, sem saber para onde ia. Eu aqui destaquei 5 pontos nesse versículo 8, acerca do que a Bíblia fala acerca de Abraão. Abraão obedeceu de pronto ao chamado divino para ir e sair a possuir uma herança. Abraão, você tem tudo aqui, você está perto do pai, você está perto da mãe, você está perto dos irmãos, você está perto dos sobrinhos. Você não tem filho, mas tem os nossos filhos aí. Ó, Ló está com você aí, você é tão chegado em Ló. Você não precisa de nada disso. Não foi Abraão que chamou Ló, mas Ló era muito agarrado, assim como minha neta. A Camila é agarrada em mim. A Camila é cola. Eu tenho certeza que para onde eu for com a minha véia, a Camila vai junto. É postiça. Pode ser que os filhos nenhum vá, mas a minha neta vá. Ló era apegado a Abraão. É coisas do coração. É que nem essa pititica que a Kelly tem aí. Ela é agarrada a esse pastor. E eu não sou avô dela, não. Eu não sou pai lá da Kelly, nem do Sandro. Mas eu falo, vem com o vovô. Apego, ligação pelo coração, afeto, amor. Amados, a gente tem que ter esse afeto e esse amor a se apegar em Deus, para obedecer a Deus, para servir a Deus, para seguir a Deus. Eu sigo porque tenho uma ligação com o Senhor. Eu ouço porque eu tenho uma ligação estreita com o Senhor. Eu obedeço porque eu não quero desagradar ao Senhor. Eu quero ser assim com o Senhor. Então, quando a gente quer agradar alguém, ainda que não é a nossa vontade sendo feita, mas é feito para agradar ao outro. A fé não é uma coisa que agrada a quem tem, mas agrada a quem recebe. Você não tem que fazer Deus se adaptar ao seu modelo de vida, ao seu estilo de vida. Se você quer agradar alguém, faça o que ele manda. Não o que você quer. Eu gosto muito do pastor, só não gosto do que ele manda. Você não gosta do pastor. Porque quem gosta faz de tudo para agradar. Não é? É isso que Abraão está fazendo. Saindo do certo, não para o duvidoso, mas para o certíssimo, porque só Deus via o que tinha para dar para Abraão. E ele não via porque Abraão passou a existir, e ele não via porque Abraão, na sua existência, passou a crer em Deus, e ele não via porque Abraão tinha muitos recursos, era um bom administrador, era uma pessoa muito agradável. Não. Antes de fundar o mundo, ele já conhecia Abraão. Antes de fundar o mundo, ele já te conhecia. É a presciência de Deus. Então, em segundo lugar, Abraão não sabia para que terra ele estava indo, mas ia. A cada dia mais longe da sua terra e mais perto da herança. Cada dia mais longe da sua terra, dos seus sonhos, para viver os sonhos de Deus, para fazer a vontade de Deus. Aqui dá para encaixar essa caminhada de Abraão junto à terra prometida, não a minha vontade, mas a sua vontade, conforme a oração de Jesus Cristo. Eu, quando ando pela fé, eu não ando pela minha vontade. Eu ando para satisfazer a tua vontade, ó Deus. Eu, quando fui sair para vir para a cidade de Barueri, o pessoal de lá, até o meu pastor,
Irmão Sérgio, o que o senhor vai fazer numa cidade como São Paulo? Lá eu tinha minha indústria, lá tinha os meus amigos, lá eu tinha uma vidona, eu vivia como um nababo. O meu dízimo era o maior dízimo da igreja. Não é uma igreja como o número de membros que nós temos aqui. Tinha mais de 500 membros. Igreja de doutores. O que o senhor vai fazer em São Paulo? Eu tinha um propósito. Um dia eu fui chamado. E nós viemos para cá. E eu relutei em vir. Foi mais pela Ludmila do que por mim. Eu estou aqui. Desde julho de 1991. Já faz tempo. Já faz tempo. Tudo aquilo ficou para trás. Há parentes que eu não vejo desde então. Eu não tenho mais nem como chegar lá e bater palma. Eu acho que eu sou um desconhecido. Ah, aquela imagem romântica, poética, das pessoas que eu conheci lá atrás. Mas 28 anos e 3 meses, agosto, setembro, e 2 meses se passaram. Eles não são mais os mesmos, embora tenham a mesma identidade, o mesmo CPF. Ainda podem morar no mesmo endereço, na mesma casa, mas já não são mais aquilo que eles eram. Então, para mim voltar, tem 28 anos de história. Para mim voltar para o ramo industrial e comercial, toda aquela clientela que eu tinha, Brasil, fora do Brasil, muitos já deixaram de existir ou quebraram, ou mudaram de segmento comercial. Então eu não tenho mais como voltar. Abraão foi se distanciando cada vez mais da sua terra, ficando mais perto da promessa e mais distante das coisas que ficam para trás. As pessoas que querem voltar para a sua terra, nunca mais vai encontrar a sua terra como deixou. Porque lá já não vai ter mais as pessoas que existiam. Não tem mais. Se eu for voltar para a Rua Machado de Assis, 948, lá não está mais o Scarpim. Lá não está mais o Manuel dos Santos. Lá não está mais o Manuel Coimbra. Lá não está mais o Manuel Campinas. Lá não está mais o Manuel. Tinha Manuel, hein? Lá, Manuel, irmão Mané, pai do Jonas. Tem Mané demais em Martinha, né? Os Mané foram tudo morrendo. Mas homens de Deus e que me ensinaram muitas coisas na minha infância. Manuel Silvano. Lá não tem mais o irmão Castro. Manuel de Castro. Manuel também. Não era tudo por português, não. Lá tinha o irmão Lima. Lá tinha o irmão Miguel. Fora as outras irmãs, aquela igreja, aquela turma bonita. Marta, você que está aí na cidade de Rio Preto e nos assiste aqui. Ô Marta, tempo bom aquela infância. Eu lembro que uma vez eu fui no sítio onde você morava, Marta. E eu lembro o alpendre da sua casa, a área da sua casa. E na área da sua casa, como era sapeca, você diz lá para esse sapeca, você tem um outro nome, né? E eu pulando lá naquela varanda sua, que era taco, eu quebrei um piso seu. Minha perna se enterrou e eu dei trabalho para tirar, porque eu sempre fui gordinho, né? Então a minha perna entrou. E ali para puxar eu, tiveram que deslocar a outra madeira do lado para eu sair, né? Mas eu lembro do cavalo que eu andei. Seu pai tinha um cavalo branco, lindo. E ele tinha 2 olhos, mas um de cada cor. Tinha um olho castanho e um olho azul que brilhava, uma crina longa, um rabo longo. E eu andei lá e aprendi muito com o seu pai, aprendi muito com a sua mãe, aprendi muito com a Ruth, com a Estelita, com o Eliúde, né? Igreja gostosa onde nós fomos criados, aquelas caminhadas que nós fazíamos para ir
abrir a terceira igreja, aquelas caminhadas que nós fazíamos, que passávamos lá naquele buracão, que nós subíamos, passávamos pelo bosque, entrávamos dentro do campo da aviação, passávamos pelo cafezal, do cafezal íamos atravessando aquelas secas para ir lá embaixo, lá na cascata, lá naquela casa onde o suco de groselha, Marta, tinha gosto de querosene. Naquela casinha onde os nossos pais iam pregar o evangelho, e a gente voltava e estava na igreja à noite. Eu não vou encontrar mais a segunda igreja como era, se bem que tenho amigos vivos ainda, lá na segunda igreja, na Avenida República 5.888. Marta, você que me assiste, a minha casa ainda existe lá, a casa onde eu nasci. Tem 62 anos aquela casa. Eu nasci naquela casa. E as pessoas que moravam ali em volta, o seu Rosalvo, a dona Lourdes, o Ribas, João Branco, Paulo, Marcos, já não existe mais. O Branco, Ferreirão, muitas pessoas já não existem mais. Então, é um lugar que ficou distante de mim há 43 anos. Mas Deus tem um lugar para levar. E aonde Deus tem para levar, é melhor do lugar em que nós nascemos, embora estejamos no meio de pessoas que amamos, que queremos bem, que nos amam e que nos quer bem, mas Deus quer o melhor para nós. Deus sempre tem o melhor para nós, ainda que nós não vemos. Mas se cremos e continuar crendo e obedecendo, veremos. A fé nos faz ver aquilo que não vemos e habitar no lugar onde Deus vê. A fé é um negócio tremendo. Nos faz chegar em lugares até então inadmissíveis à nossa própria vontade, ao nosso próprio querer. Mas se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Ele nos leva lá. Às vezes a gente quer ir para lá, faz tudo para ir para lá, porque a gente não ouve a voz de Deus que quer que você vá para lá ou fique onde você está. Sensibilidade e amizade, prontidão em ouvir. Se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Abraão não sabia, mas Deus sabia. Abraão não sabia, não sabia onde. Abraão não sabia como. E Abraão nem sabia se era uma terra habitada ou desabitada. Mas ele obedeceu a Deus. Amado de Jesus Cristo, em quarto lugar, Abraão foi seguindo rumo à promessa de uma maneira notável, resignada, esperançosa, aguardando a sua herança, achando que essa terra era um lugar para que ele somente recebesse a herança, que era só ele e Sara. Mas a promessa que Deus tem, ela não morre naquele no qual a herança é depositada. Vai além. É por isso que a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Continua. Quando meu pai creu em Deus, quando meu pai buscou a Deus, ele não buscou só vida para ele. Ele buscou vida para a família dele. E era a primeira geração dele. E ele viu a segunda geração, mas ele não viu a terceira geração. Ele não viu a quarta. Ele não viu a quinta, mas está dentro daqueles que têm a fé de Abraão. Benditos, abençoados para sempre.
Você quer filhos abençoados? Mantenha firme sua fé em Deus. Você quer ter uma geração futura abençoada? Obedeça a Deus. Ouça a voz de Deus falando a ti. Tem coisas para os teus. Os filhos são herança dos pais. Mas na realidade, os filhos são herança do Senhor. O tempo que estão vivendo, que estão passando, as situações que estão vivendo, é passageira e temporária, ainda que demore algum tempo. Você fala assim, não é meu filho. É assim, fruto não cai longe da árvore. O seu filho repete tudo aquilo que você já fez. Por isso você deve plantar coisas boas, para que seus filhos façam coisas boas. Se você fez coisa ruim, pode esperar. Você vê nos seus filhos e nos seus netos. Visitarei a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Fez? Espera um pouquinho. A qualquer tempo chega. E aí você sofre 2 vezes porque você fez, e Deus zebra para você. Aí você vê o seu filho fazendo a mesma coisa e você não tem poder de fazer nada porque o seu filho não faz. O seu filho, segundo o Hideo Miyamoto, é você melhorado. Aí eu olho para os meus e falo assim, mas melhor inteiro. Amados, o que fez Abraão seguir para receber a herança, e eu quero dizer para você que recebeu a herança de Deus, mas não desfrutou. E quem desfruta foram os filhos, os netos, os bisnetos. Mas não desfrutariam se Abraão não obedecesse. Se você quer abençoar a sua geração futura, faça como Abraão. Fé em Deus. Aldemir, pode ser que você esteja aqui lá na igreja, com seu filho e com seu neto. Mas só vai vir pela fé. Só vai vir pela obediência. Se não tem obediência, não tem herança. Dá para entender? Ora, Abraão tinha convicção, mesmo não podendo ver, mas em seu coração cria que o melhor da sua vida ainda está por vir. Diga para o seu irmão aí do lado. Eu não costumo fazer isso. Diga para o seu irmão, o melhor da sua vida ainda está por vir. Bênçãos maiores estão por vir. Isso é fé. Eu fui super abençoado. Irmãos, eu fui super abençoado. Eu sou super abençoado. Mas o melhor está por vir. Oh, Jerusalém celestial! Ainda que não tenha mais nada aqui, lá está o meu tesouro. Bênçãos maiores estão por vir. É no tempo de Deus, segundo a sua fé e a sua obediência. Persevera, igreja. Persevera, igreja. Não desiste. Como o Marcos disse, pastor, a igreja parece que está desanimada. Tem um monte de gente querendo sair. Quem é que eu não sei? Eu não sei. O irmão sabe de alguém que está desanimado e está saindo? Irmão, quem tem sede busca. Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para onde? Vou voltar para Marília. Você vai morar comigo lá na Baixada da Machado de Assis? Lá na Pepe Lamar, que nem existe mais a Pepe Lamar, seu Gabriel, Joãozão. Eu não te escutei, Jordânia.
Não mudou, não. É Machado de Assis. O número lá da minha casa é 948. A casa está do mesmo jeitinho. Enquanto eu lavei aquele chão, enquanto era vermelho, o quanto que eu encerei aquela casa a escovão. Eu lembro, e era peroba o nosso chão. E a cera era poliflor. E tinha que passar com a mão, ajoelhado, tirar a passadeira, tirar o sofá-cama do lugar, a cristaleira do lugar, a mesinha de centro do lugar. Minha mãe tinha mais bibelô do que prendedor de roupa. E aí passava o escovão, só escova. E passava. Aí para dar brilho, aí tinha que passar uma flanela. Botava o escovão em cima de uma flanela. Como era muito leve, o escovão tinha que ficar muito tempo. Aí na hora de passar o escovão é a hora da nossa diversão, para dar o brilho. Eu sentava, e aí, Sandro, tinha 10-10, 20-20, 30-30. Aí sentava em cima, meu irmão puxava. Como era 3 quartos, sala e 2 quartos, né? E a cozinha era um vermelhão. E aquela cozinha, quando ia chover, Reinaldo, o vermelhão suava. O escovão não andava. E se ficasse uma mancha, tudo outra vez. Minha mãe fazia salgado para fora e tinha que lavar a cozinha todo santo dia. E a cozinha tinha 4x16 de caquinho de cerâmica. Água, rodinho, pano, poliflor de novo. Brilhava. Está lá a casa ainda, Jordão. Nasci naquela casa. Só não estão mais. Tem alguns remanescentes ainda, né? A Belzinha que nos assiste, a Bernadette, a Olguinha, o Marcelo, o Walter, o Silvio. Ainda há gente que nos assiste. É? Distante. Deus tem um lugar para nós. Amado Jesus Cristo, Abraão era convicto das realidades divinas e invisíveis. É por isso que ele continuava cada vez mais distante da sua terra. Abraão, irmãos, era convicto do divino cumprimento, do divino cumprimento do que havia de vir. É por isso que ele continuava rumo à terra prometida. Fé. Eu ganhei de Deus uma terra. Eu ganhei de Deus uma terra. Eu avisto uma terra feliz. E eu continuo. Não, mas por que você... Não, mas por que você... Olhando para Cristo. Amado Jesus Cristo, Abraão cria que em Deus estava, que em Deus estão, que em Deus sempre estarão a vitória em todas as classes. Eu distribuí em 3 pontos aqui as vitórias de uma vida. Primeiro, a vitória moral. Segundo, a vitória não. Primeiro, a vitória espiritual, que é interligada entre moral e espiritual, para depois a material. E se nós não recebemos a vitória moral, na imoralidade não dá para se viver vitoriosamente. Na imoralidade não dá para se viver espiritualmente. Há uma troca de valores.
Onde está a sua riqueza? Nas coisas ou no Deus das coisas? E aí a vitória material. Se você não obedece a Deus espiritualmente, porque você tem uma fé firme, então você tem uma moral, você tem uma determinação, aí você se estabelece materialmente, porque o que tem valor não é a terra, é o Deus da terra. Tem valor na nossa vida, é o Deus da nossa vida. Eu hoje sou mais rico do que nunca fui. Eu tenho mais do que nunca tive. Porque pela fé. Pela fé. Hebreus 11:9. Abraão chegou na terra prometida, como Deus falou para ele. E aqui no versículo 9 está dizendo: pela fé, Abraão habitou na terra prometida, mas como em terra alheia. Lá morava em casas. Na terra prometida morava em tendas, em barracas. Oh Deus, o Senhor me tirou de lá, disse que tinha uma terra para mim, eu cheguei aqui, tem gente aqui. Lá eu morava em casa e aqui, os outros que estão lá na minha terra, a terra que o Senhor me deu, e eu estou na tenda. Que promessa é essa, Deus? Mas ele morou nas tendas com algo que ele não conhecia, mas que sairia dele. Porque está na promessa, está na esperança e está na paciência. Para se receber de Deus é necessário continuar crendo em Deus mesmo estando na promessa. E esperando a efetivação plena da bênção que Deus tem para você e para os seus. Amados, estava Abraão com Isaac e com Jacó. E ele não sabia. Herdeiros da mesma promessa. Por isso que eu disse para você, está aqui o seu filho. Herdeiro da mesma promessa, mas depende da sua fé. Dá para entender? Terra da promessa que Abraão, em vida, não viveu como dono dela. Ele era dele. Deus deu para ele. Viveu como um peregrino nela. Já morava em tenda. Tira daqui, põe ali. Tira de lá, põe lá. Como os ciganos fazem. Sabe? A terra era muito grande. E Abraão tinha que conhecer o lugar que Deus estava dando para ele. Porque Abraão tinha que ver o que Deus deu para ele e para sua descendência até os dias de hoje. Não era só para a vida de Abraão. Amados de Jesus Cristo, ele viveu como peregrino, como um residente estrangeiro. Ele peregrinou na terra. Dá para entender? É impressionante notarmos nesse versículo dois personagens que não existiam, mas que estavam em Abraão. Como prêmio do Deus que prometeu a terra e a sua descendência que habitaria aquele lugar. Como pode? À noite, se eu estiver com vida, falarei da sua esposa. Amados, é através da fé que temos realizações triunfantes. É impressionante também eu ali com Abraão. Depois de muitos anos, de centenas de anos, estava lá, nos lombos de Abraão. Sim, eu estava lá, pois eu faço parte daquela conquista de Abraão pela fé que ele conquistou para os crentes, a bênção de Gênesis 12:3. E abençoarei os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei, e em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Sou bendito, sou abençoado em Abraão. Dá para entender isso? Nós somos família bendita por conta da fé de Abraão. Abraão viveu em tendas para que você vivesse em casa. Abraão vivia na terra, mas vivia como estrangeiro nela. Você vive em uma terra que é da sua nação. E aqui não tem nenhum estrangeiro. E não há nenhum estrangeiro no céu. Uma terra que ainda era de outros povos. E Abraão aprendeu a viver em tendas. Eu aprendi a viver pela fé. Aprendemos ou não aprendemos? Pela fé os mundos foram criados. Como alguém que sempre está disposto a mudar. Ah, não. Eu vou chegar aqui, daqui eu não saio. Daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. É aqui, pronto e acabou. Eu tinha uma mansão. Você vai deixar sua casa aí? Você vai? Não, você está louco. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Lugar feio. Vocês eu já acostumei com vocês. Vocês são até bonitinhos. De gente feia. Uma biboca. As casas tudo sem rebocar. Pendurada nos barrancos. O centro da cidade passava um corvo, e passa ainda. Cheio de bosque. Olha onde eu tô. Vinha o pessoal de lá e falava, Sérgio, o que você está fazendo aqui, Sérgio? Mas foi aqui que, pela primeira vez, eu senti Jesus Cristo sentado do meu lado. É aqui que Deus queria que eu estivesse. Mas seu pai está lá, seu irmão está lá, os seus parentes estão lá tem os seus negócios, lá tem sua chácara, lá tem tudo. Seu rancho lá no Mato Grosso para você ir pescar. Você vai fazer lá em Barueri. Você vai conhecer uma cabeçuda de uma baiana lá, Jordânia, que vai te dar trabalho mais de 20 anos. Vai para lá não. Só tinha cabeça, rapaz. E hoje não. Tem duas cabeças. Meu marido também é cabeçudo. Abraão aprendeu a viver em tendas, como alguém que sempre está disposto a mudar. O crente está sempre pronto a ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer que ele faça. Não importa onde. Aonde o Senhor quiser, eu vou. Aonde o Senhor me mandar, irei. Assim era Abraão. Soldado mandado não merece castigo. Castigo é para os teimosos, sabe? Os caras que querem fazer o que quer na casa dos outros ainda. Aí castigo. Um homem que não teme mudanças repentinas. É aquele que vive da fé. Amados de Jesus Cristo, seu filho Isaac, seu neto Jacó, por causa da fé de seu pai e de seu avô, entraram na história para herdar a promessa feita a Abraão lá no passado. Eles não existiam, mas já eram herdeiros com direitos garantidos pela fé e obediência de seu pai e de seu avô. É uma extensão. Não se foca só na fé de Abraão, mas no resultado da fé e da obediência de Abraão, como é do resultado aí da fé que você tem. Não é só céu, é geração em geração. Hebreus 11, 10. Amados, a esperança de Abraão não estava focada só no que ele ia herdar de Deus nesta terra.
Abraão não era um caça-recompensa. Mas se Deus deu aquela terra que ele viu e habitou em tendas nela, Deus sempre tem mais para dar. Deus é o dono de todas as dádivas. Deus é o Deus de todas as bênçãos. Se você já recebeu bênçãos, tem bênçãos ainda maiores que estão por vir. Você acredita, igreja? Você acredita, igreja? Amados, se nós formos lá em João 1:3, e aqui nós podemos usar a linguagem que os maçons gostam, né? O grande arquiteto. Vocês estão totalmente errados. Vocês estão por fora. Estão tão por fora que não servem a Deus, servem a Baphomet. Servem ao capeta. E tem pastores batistas que dominam a denominação, moram aqui em Alphaville, aqui, manda na denominação. Você vai mandar só aqui. E está acabando o seu tempo. O seu tempo está acabando. O seu tempo está acabando. E vai acabar. Breve, repentino. Porque Deus já te deu um monte de oportunidade. Mas você prefere Baphomet. Você vai para o inferno com Baphomet. O grande arquiteto é Jesus Cristo. João 3. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A terra da promessa quem fez foi Jesus Cristo. O crente da promessa quem fez foi Cristo. Os herdeiros da promessa quem fez foi Cristo. Tudo foi Cristo. E por que seguir Baphomet, sujeito tonto? Efésios 3:9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que é Cristo, que esteve oculto desde os séculos em Deus, Cristo, e toda a criação que Cristo fez. E toda a cidade. Aquela cidade que é quadrangular, que a igreja quadrangular diz que é dela. Não é, não. E tem as 12 portas, com 12 pérolas das 12 tribos. Há algo maior ainda, além desta vida. Tem coisa melhor do lado de lá. Mas para aqueles que porfiam por entrar pela porta estreita, há uma promessa. O mistério já não existe. O mistério já foi revelado. O mistério é Jesus Cristo, o Supremo Salvador. É impressionante também, irmãos, nós notarmos nessas realizações da fé triunfante o que Pedro fala acerca da herança que nós tivemos em Cristo. Porque a nossa herança era o inferno, era a perdição. Era ficar no lugar onde nós estávamos, nos nossos pecados e nos nossos delitos. Mas ele nos alcançou. E olha só, Hebreus 1:18-20. Sabendo que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual recebestes dos vossos pais, e não foi com coisas corruptíveis, como ouro e prata. Nós não fomos comprados como escravos por dinheiro. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus Cristo. Amados, quando eu era moço, e eu ainda não era pai, mas eu já trazia no meu ser a semente do pecado que estava em mim para transmitir aos meus filhos que ainda não existiam, mas que vai existir. Ou que haviam de existir e existiram. E os 3 sujeitinhos já nasceram pecadores. E a semente era o pecado original. Quando, na concepção, eles obtiveram a herança que eu tinha para transmitir para eles é o pecado. A maldição. Mas a herança que Deus tem para mim e para você é bênção. Gerados de novo,
gerados outra vez, gerados em Cristo, pela fé, pela graça, gerados em Deus. Novo nascimento, você precisa nascer de novo. Amado de Jesus Cristo, não foi ouro e nem prata, que são artigos preciosíssimos, mas que não podem comprar a salvação. Você aí, pastores, que está dizendo que a pessoa, para ganhar a bênção, ela tem que depositar dinheiro ali, está enganado. Você, para receber a bênção dessas igrejas aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, entrega a sua vida para Jesus. Você não compra, como não foi comprado com ouro e prata, você foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:9, 1:19. Você foi comprado com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Em Êxodo 12:5, Êxodo 12:5, Êxodo 12:5. O animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Isso aqui tinha que ser repetido às vezes, e não salvou ninguém, embora fosse sangue, mas não é com sangue de touros e com sangue de bodes, é com o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que me purifica de todo pecado. Ele se ofereceu a si mesmo como um sacrifício perfeito, e não tinha um ano, tinha 33. E não houve mancha em nenhum dos seus anos. É algo tremendo. É perfeito. Jesus é perfeito, tão perfeito que Pôncio Pilatos disse: não vejo nele culpa alguma. No qual, 1 Pedro 1:20, na verdade, em outro tempo, foi conhecido antes da fundação do mundo. Da semente da mulher sairá aquele que pisará a cabeça da serpente. Por que Deus fala isso acerca dele? Porque Deus conhece. Deus é sabedor de todas as coisas. 1 Pedro 1:20, mas manifestado, revelado nestes últimos tempos, por amor de vocês, por amor a mim. Amados, nós os que cremos, sem vermos, e que esperançamos, acontecerá o mesmo, que já não mais existamos como matéria, nós vamos alcançar, porque ele já construiu. Nós não vimos, mas ele diz: vou preparar-vos um lugar. Aleluias! Glórias a Deus. Amados de Jesus Cristo, a fé ultrapassa os limites da razão. Você está louco, Abraão? Sérgio, você está louco de sair daqui para ir para Barueri? Sai daqui, volta lá para a tua terra. Cresci pra caramba. Ou não, Ludmila? Aqui em Barueri você teve um marido. Em Bauru você não tinha. Aqui meus pais tiveram filho. Meus filhos tiveram pai. E em Bauru eles não tinham. Aqui seu marido foi crente verdadeiramente. Lá em Bauru eu não era. Embora fosse vice-presidente da igreja. A fé pode nos transportar para além do céu azul. Foi Jesus preparar um lar para dar a quem a vitória alcançar. Anelo prosseguir a vida no porvir, até meu corpo ver além. Eu sei que eu de mim nada tenho para dar,
Amados de Jesus Cristo, eu creio, por isso esperanço, espero, ouço e obedeço e prossigo até o alvo. Amados de Jesus Cristo, pela fé, os mundos foram criados. E é por isso que pela fé, Paulo disse, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro. Ninguém vai tomar o meu tesouro. É meu. É meu. Ninguém me arrebata das mãos de Deus. Pode tirar a minha vida, mas não pode tirar o meu tesouro. É por isso que pela fé Paulo disse. Você sabe? A sua fé é assim? Você é capaz ou seria capaz de permanecer nesta fé sem desanimar, sem vacilar? Ah, eu estou desanimado. Você está desanimado porque o céu ainda não chegou. Ah, é porque a minha igreja, é porque o meu pastor, é porque o vice-moderador, é porque o diácono, é porque... Rapaz, esquece essas coisas. Colossenses 1, 15, 18. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Poder. Nós estamos na mão desse Todo-Poderoso. Amado Jesus Cristo, a gente fica vendo aí sobre o Armagedon, né? E aí vai ter a vitória total. Irmãos, quando Cristo disse está consumado, ele venceu ali. Nós fomos para o capítulo 2, ele despojou principados e potestades. Amados de Jesus Cristo, estamos nós como Abraão. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento. Não era a terra prometida, pura e simplesmente. Havia algo além. Há uma terra além do rio, que chamamos doce terra, e que somente alcançaremos pela fé. Um a um chegar a ver o nosso Pai Deus Supremo, quando o Salvador chamar a mim e a ti. Campainhas estão a tocar, santo e anjos a cantar, é a glória e aleluia em resplendor nesta terra, além do rio, que chamamos doce terra. Quando o Salvador chamar a mim e a ti. Há uma promessa para você. Há uma promessa para a igreja, corpo de Jesus Cristo. Oh, amados de Jesus Cristo. Há um lugar celestial que Cristo nos preparou e que nós vamos ser recebidos na entrada por Ele mesmo. Vinde, benditos do meu Pai. Abraão. Oh, Abraão. Oh, como prêmio do Deus que prometeu não somente a terra, mas uma herança genética. Genética física e espiritual. Todos nós que cremos, temos a fé de Abraão. Deus abençoe vocês. Eu não sei vocês, se vocês podem sentir
Mas Deus está aqui. Deus está aqui. Eu sinto a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Helena está pedindo oração pelo Warley, Wesley e Antônio. Jaqueline Garcia Lima e Ione Soares pede oração pelo Nicodemos. Kenilson Santana, oração para libertar-se dos vícios. Se creres, verás a glória de Deus. Você precisa ter fé em Deus. Se a tua fé for como de um grão de mostarda, dirás a este monte, passa de lá para cá ou daqui para lá. No seu caso que tem vício aí, deixa o nome. No caso que você que tem vício, a tua fé pode jogar essa dependência, seja no vício sexual, da bebida, da droga, da jogatina, da prostituição, do homossexualismo, e nunca mais, porque você vai ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece essas pessoas antes da fundação do mundo. E o Senhor pode, Pai, ser para o teu louvor e para a tua glória, para que essas pessoas também façam parte da herança de sermos cordeiros em Cristo, fazermos parte do teu corpo, que é santo, glorioso, onde Cristo é o cabeça. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome, cada vida, cada família, para que nós nos conhecemos na eternidade em Cristo. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Até mais tarde. Ovelhinhas de Jesus,